Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu darei continuidade ao assunto dos vídeos anteriores, que é a apropriação do sistema de escrita alfabético. É um conteúdo de extrema importância para qualquer professor envolvido no processo de alfabetização, aliado às fases de desenvolvimento da escrita das crianças. E é o conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, dividido em dois vídeos. Hoje eu trabalho com duas fases da escrita e no próximo vídeo, com mais duas fases da escrita, contendo as características de cada nível, o desafio de cada nível e as atividades que nós podemos realizar para que elas avancem nos seus níveis de aprendizagem, da escrita e da leitura, ok? Antes de ir para o vídeo de hoje, já peço para vocês, se inscrevem no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, comenta aqui o que acharam do conteúdo de hoje, compartilhe para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e disponibilize para mais e mais pessoas. E não esqueça de dar o like aqui para a tia Eva, muito importante, para que a gente consiga continuar trazendo conteúdo e conteúdo relevante e de qualidade para nós professores aqui Brasil afora, tá bom? Eu vou virar aqui um pouquinho, olha só. O percurso que as crianças vivem para compreender o sistema de escrita. Que percurso é esse que a criança passa até ser considerada alfabetizada? Para compreender, a criança passa por níveis de desenvolvimento da escrita, ok? E os níveis estão aqui embaixo. Nos estudos de Emília Ferreiro e Ana Taberowski, elas dividiram em 4 níveis, que são esses: pré-silábico, dividido em pré-silábico 1, pré-silábico 2, nível silábico, dividido no nível silábico sem valor sonoro e silábico com valor sonoro, silábico alfabético e o último nível alfabético. Será se a criança que chega no nível alfabético já pode ser considerada alfabetizada? Me digam aí nos comentários o que vocês acham. Então agora, pessoal, eu vou virar o cartaz para a gente trabalhar os 2 primeiros níveis nesse vídeo de hoje. Os próximos níveis no próximo vídeo, tá bom? Em alguns momentos eu vou sair aqui do foco da lente para focar aqui no conteúdo, tá bom? Olha só. Nível pré-silábico. Qual é a característica principal da criança que está nesse nível de escrita? Ela ainda não consegue fazer um vínculo entre o que nós falamos e o que nós escrevemos. Ela ainda não entende que o que nós escrevemos é o que nós falamos, ok? E o desafio da criança que está nesse nível? E o nosso desafio também para fazer diversas estratégias e assim ela avançar. O desafio é conhecer o significado dos sinais escritos. Como ela ainda está, como ela ainda não faz associação do que nós falamos com o que nós escrevemos, por quê? E aqui eu vou explicar um pouquinho. Como Emília Ferreiro fez a divisão em nível pré-silábico 1 e pré-silábico 2, eles têm características um pouquinho diferentes. No pré-silábico 1, ele está naquela fase cônica, né? Na fase da garatuja, dos traços, dos desenhos e dos rabiscos. Então, ele não consegue fazer relação nenhuma. Ele não entende que para escrever palavras eu utilizo somente as letras. Quando ele supera essa fase e vai para o pré-silábico 2, ele já sabe que para eu escrever, eu utilizo as letras, porém ele não faz associação nenhuma. É esse o desafio que está descrito aqui no cartaz, ok? E qual é o nosso trabalho? É fazer diversas atividades para que essa criança supere essa fase. Como que eu faço isso, pessoal? Com essas dicas aqui. Eu coloquei algumas, mas tem diversas outras atividades que a gente pode desenvolver, pode e deve, para senão a criança não vai avançar. No vídeo anterior, eu expliquei o teste da psicogênese. Que teste é esse? É um teste que para você saber e mapear sua turma, em que nível cada criança se encontra. A partir desse teste da psicogênese, teste da escrita, você consegue mapear sua turma e saber quantas crianças está em cada nível,
ok? Muito importante. Antes de fazer qualquer atividade que está descrita aqui, eu preciso aplicar o teste da psicogênese. Não esqueçam disso. Está explicado tudo isso no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá depois, tá bom? As atividades pertinentes a esse nível pré-silábico. Principalmente o trabalho com o alfabeto móvel. E aí o alfabeto móvel tem diversas atividades. Trabalho com nome, trabalho em fazer associação nome, letra do alfabeto e a imagem. Aqui eu posso trabalhar com bingo do alfabeto, bingo dos nomes, nome da criança nessa fase. É muito importante fazer esse trabalho, tá bom? Fazer desenhos e pedir que a criança, né, escreva o nome do que ela desenhou, mesmo que ela ainda não saiba escrever, né, de forma convencional, mas ela vai estar fazendo ali na hipótese em que ela se encontra. Ouvir histórias, muito importante, ela entrar nesse mundo dos gêneros textuais, de folhear esses gêneros, de mergulhar mesmo nesse mundo letrado, ok? E ao ouvir histórias, ela pode ouvir a história tanto em sala de aula com o seu professor, quanto em casa com seus pais, tá bom? Usar o nome em situações significativas. Por exemplo, quando a gente faz aquele trabalho de nomear tudo que tem na nossa sala, eu sempre costumo fazer nas minhas turmas de alfabetização. Tem um armário na sala? Tem tomada, tem porta, tem teto, tem mesa. Então a gente nomeia tudo. Além do mais, a gente faz um trabalho sistemático e significativo com o nome da criança, com o nome dos colegas da turma, para eles fazerem a comparação. Quem começa com a mesma letra do nome de cada criança, quantidade de crianças, a chamadinha nesse período é muito importante também, ok? Agora, pessoal, essa é a fase pré-silábica. A criança superou o desafio e aí ela avança para o próximo nível, que é o nível silábico. Também vou sair um pouquinho aqui do foco da lente, tá bom? E colocar aqui no cartaz. Nível silábico. Também duas subdivisões, silábico sem valor sonoro, que representa por essa sigla, né? A 3 letrinhas SVS, sem valor sonoro. Como que a criança chega nesse nível? Quais são as características? Ela começa a entender que existe uma relação entre o que nós falamos e o que nós escrevemos. Então, aqui ela já superou a fase da garatuja, do rabisco, do traço. Ela já sabe que para escrever eu vou utilizar a letra. Ela já conhece o alfabeto, mas ainda ela não consegue fazer estabelecer uma relação convencional entre a letra e a escrita, o que nós falamos e o que nós escrevemos. Eu esqueci de falar para vocês no nível anterior que a criança no pré-silábico, eu vou voltar aqui o cartaz para visualização de vocês. A criança, quando está aqui no nível pré-silábico, ela passa pelo realismo nominal. E o que é o realismo nominal? É quando a criança faz a associação do nome com os objetos. Se um objeto é pequeno, ela vai o quê? Na cabeça dela, por isso é o realismo, né? Ela realiza que o nome daquele objeto, por ser pequeno, ele vai ter poucas letras. Ao contrário, se o objeto for grande, ele utiliza muitas letras. Por ser um objeto grande, ele tem muitas letras no seu nome, tá? Então, é muito comum, nessa fase pré-silábica, a criança passar por a fase do realismo nominal. Exatamente por ainda não dominar a escrita convencional, ok? Vou virar novamente aqui para o nível silábico, para vocês entenderem. Silábico sem valor sonoro, ele já sabe que para escrever eu utilizo letras, porém ainda sem relação correta nenhuma, sem relação nenhuma. E, por exemplo, quando ele vai escrever uma palavra, eu dito uma palavra para ele, eu dito a palavra cachorro. Ele vai escrever para cada sílaba, ele vai cachorro, ele vai representar uma letra. Porém, essa letra, ela não corresponde à sílaba correta, mas ele já sabe que ela divide em 3. Ela representa a pausa sonora
por cada letra, normalmente por uma consoante, tá bom? Mas, por exemplo, ela escreve uma letra V, K a letra V pro K, o Xó, ela pode escrever o J, e aqui ela pode representar pelo O, pela questão do som, né? Mas não necessariamente o silábico sem valor sonoro, ele vai escrever e representar corretamente cada letra por sua sílaba correta, tá bom? Aí depois a gente vai para o silábico, a gente vem para o silábico com valor sonoro. Aqui sim, aqui a criança, ela já consegue fazer essa relação entre o que é falado e o que é escrito, conservando a quantidade mínima de letra. Então, por exemplo, quando eu falo cavalo, ela vai escrever ou o C ou o K, pela questão do som, o V e o L. Ou às vezes ela acrescenta, vocês percebem que nessas fases a criança utiliza muito as consoantes, pela questão do som, ok? Ela pode ter adquirido ou não a compreensão do valor sonoro correto. Então, em algumas sílabas, ela pode ainda não acrescentar para aquela sílaba a letra correta, tá bom? E o desafio que nós temos nesse nível é resolver a hipótese de que a escrita representa a fala. E como é que eu faço isso? Num trabalho sistemático, com estratégias de incluir texto, gêneros textuais variados, continuo o trabalho intenso com o alfabeto móvel. Aqui eu já trabalho letra inicial, letra final, letra medial, que é a letra do meio, quantidade de letras, letras que se repetem, palavras que começam com a mesma letra. Então a gente faz todo esse trabalho, né? Além de fazer o trabalho para fazer a criança avançar no nível de aprendizagem, a gente já está desenvolvendo nas atividades a consciência fonológica dessas crianças, ok? Então eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo para completar os níveis de desenvolvimento da escrita das crianças, ok?